O Vale do Araguaia, com a qualidade à prova. Eu gostaria de avançar mais e deixar uma frase aí para reflexão dos senhores aí. E queixada fora do bando é comida de onça. Então, quer dizer, a proposta nossa é a seguinte: só unindo que nós não seremos devorados. Muito obrigado. É um prazer enorme participar da FEICORT, é uma oportunidade muito grande para a gente trocar informações, rever alguns amigos. E a gente gosta tanto de associativismo que fizemos até uma sociedade no stand e na palestra, a Acrimate à Prova, para a gente poder participar hoje. Sem dúvida é uma bela iniciativa. Queria agradecer a FEICORT pela compreensão e a Carla. Eu montei uma pequena apresentação, Osley, e você colocou alguns números e a gente tem alguns números também para ratificar o que você mostra. Mas antes eu vou falar 30 segundos da Acrimate. A Acrimate é uma entidade lá no Mato Grosso desde 1970. Ela já está lá há 41 anos e a gente nunca teve a preocupação de cuidar da pecuária do estado de Mato Grosso. A gente sempre teve a preocupação de fazer a feira, de tratar de assuntos da Baixada Cuiabana, mas em 2006, 2007 surgiu uma demanda do interior do estado que nós precisávamos ter uma entidade que representasse a pecuária do estado de Mato Grosso. Numa reunião de lideranças foi falar, mas já existe essa entidade, é a Acrimate, então vamos mudar a área de atuação da Acrimate. Estadualizamos a Acrimate, temos hoje diretorias regionais ao longo de todo o estado de Mato Grosso, e é uma satisfação hoje ser reconhecida como uma entidade de pecuária que carrega a pecuária do estado de Mato Grosso, e a gente aceita essa responsabilidade e cuida disso com muito carinho. Hoje, nesses 3 anos de trabalho nesse novo formato, a Acrimate hoje tem aproximadamente 3 mil associados e representa quase 30% do rebanho do estado de Mato Grosso. Então a gente tem um certo peso, a gente consegue negociar institucionalmente, e uma das nossas linhas de trabalho é essa de representar o interesse do produtor institucionalmente, mostrando para ele as coisas que ele deve fazer e não partir para ações pontuais como essa da prova, que é uma atitude, um exemplo a ser seguido pelos demais. A gente fomenta isso com os nossos associados, mas a gente quer que eles façam, que eles reúnam seus grupos e cuidem. Nós não podemos cuidar disso para eles. Para caracterizar e ilustrar um pouco o que a gente vai falar, me permita responder a sua pergunta nos últimos 4 slides. A gente quer contar uma historinha para vocês. Começou lá em 2008, com novas plantas frigoríficas e com a crise mundial. Esses 2 fatores foram essenciais para chegar onde a gente chegou hoje, numa concentração tremenda. Eu nunca vi um negócio desse lá no Mato Grosso e no Brasil como um todo. Para vocês terem uma ideia, de 2000 a 2008 o estado ganhou 10 plantas. E essas 10 plantas superaram a capacidade de abate em cima do nosso desfrute. E a gente não consegue entender aonde os frigoríficos queriam chegar com isso. A gente sabia que existia muito dinheiro, tinha muita oferta de dinheiro, tinha muita proposta nova, e a turma saiu abrindo planta, abrindo planta, abrindo planta. Eu acho que esqueceram de fazer no seu planejamento estratégico um levantamento. Será que nós vamos ter boi para isso tudo? Se tudo tivesse dado certo, talvez nós não estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Só que lá em 2008 toparam com um trem descarrilhado, que foi a crise mundial, e cortou o crédito de todas as indústrias do Brasil. E isso era uma bicicleta. Era uma bicicleta que a hora que você tira o crédito, a coisa desanda e cai. Aqui para ilustrar o que eu falei, em 2000 nós tínhamos 24 plantas e uma capacidade diária de 22 mil bois. Em 2008 nós tínhamos 34 plantas e uma capacidade de 34 mil bois. Hoje nós estamos abatendo 18 mil bois dia. Ainda está sobrando um monte de capacidade lá. Já em 2009, por consequência da crise, os preços foram registrados para baixo, porque nós perdemos as exportações. O mundo queria comprar carne do Brasil, mas não tinha dinheiro para pagar. A maioria deles entraram em recuperação judicial. Nós estamos até hoje tentando receber dinheiro de volta. Começou-se um processo de fusão e aquisição. E em algumas regiões do estado a situação e eu vou mostrar, de se vender para um comprador só. Eu gostei muito quando o Dr. Pratini disse que é muito ruim vender para um comprador só, dando o exemplo as exportações de carne suína do Brasil para a Rússia. Que a gente manda 52% da nossa carne para a Rússia, suína. E também é muito ruim vender 34% dos bois do Brasil para uma indústria só. A gente precisa resolver esse problema. A gente precisa
trabalhar isso e a gente vai mostrar sobre o nosso ponto de vista o que poderia ser feito. Aqui só para ilustrar o que aconteceu com os preços, todo mundo sentiu isso na pele, e aqui é a situação. Nós temos duas regiões do estado hoje, a região Nordeste e a região Norte, que tem quase 10 milhões de cabeças, 33%, 34% do rebanho do estado, na mão de dois grupos frigoríficos. Aqui, na divisa com o Pará, no município de Vila Rica fica a 600 quilômetros do frigorífico mais perto, 400 de terra. O vendedor liga para o frigorífico, quando fala, até vai negociar preço, está indo tudo bem. Quando chega o boi está em Vila Rica, o frigorífico fala, não quero mais. Porque não existe o que fazer, o produtor não tem o que fazer com esse gado. Uma alternativa, e a gente vem batalhando isso há muito tempo, é do governo do estado reduzir ICMS para tirar esse gado para o Pará, para a Bahia, para Tocantins, para Goiás. Já que lá não tem uma planta para se abater, e aí nós temos uma planta em Água Boa e uma planta em Barra do Garça. Nessa região inteira aqui, daqui até aqui, dá 1.000 quilômetros. E tem 6 milhões de cabeças de boi. Hoje, qual que é a situação? JBS Bertin, da capacidade de registro do estado, os 38 mil bois, ele tem uma participação de 45% lá no estado de Mato Grosso. Se eu não me engano, a média nacional é de 34%. O segundo, a BR Foods, já fica bem longe, 13, Marfrig 12, Guaporé Carnes 9, Frialto 9, o Arantes está fechado e os outros frigoríficos que ainda não fecharam, 12%. Aí, Luciano, você está de implicância, o que é 45%? 45%, quando a gente olha por região, na região noroeste do estado, que pega o norte lá, Juína, Castanheira, a situação lá, o JBS é dono de 52% do abate, a Guaporé Carnes de 48%. Quando a gente vai para a região norte, a região da Alta Floresta, o JBS tem 40%, o Guaporé 24%, Frialto 22%, outros 15%. Se a gente for para o Médio Norte, o Frialto é o único frigorífico operando lá. Ele opera em Sinop, Nova Canaã e Matupá. E uma delas está fechada ainda. Ele é dono de 100%. Se a gente for para o oeste, a região de Pós Lacerda, o JBS tem 57% e a BR Foods tem 43%. Quando a gente vai para o sudeste, o JBS tem 56%, o Marfrig tem 34%. E quando a gente vai para o nordeste, o JBS tem 100% do abate diário dessa região. Isso é número, dado oficial da Secretaria de Agricultura e do INDEA, lá do estado de Mato Grosso. A situação está instalada. A gente vive esse problema no dia a dia. Todos os dias, quando o produtor vai vender boi, ele se depara com uma ou outra situação. E aí, eu gosto muito desse gráfico. Barra do Garças sempre teve o boi mais caro do estado. Porque Barra do Garças é divisa com Goiás, está muito mais próximo de São Paulo, é muito mais fácil colocar essa carne, existe todo um ganho logístico na operação. E hoje, ela tem o boi mais barato do estado. Hoje, a média do preço do estado, Barra do Garças é 2% mais barato. Chegou a 4%. Porque você liga, o cara paga o preço que ele quer. Agora, quando o produtor perde, o consumidor também perde. Da mesma dificuldade que o pecuarista tem em se abater o seu boi em lugares diferentes, o consumidor tem dificuldade em comprar marcas diferentes de carne. E aí começa um problema. Que aí a gente divide o problema. Porque se o problema fosse só nosso, ninguém estava, acho que a gente não estava discutindo isso aqui hoje. Mas como já tem problema para o consumidor, e aqui mostra isso em números. Nós fizemos uma série histórica. Nos últimos 5 anos, a arroba do boi subiu 87%, a carne no varejo subiu 130%. Se algum de vocês conseguir me explicar esse negócio, ganha um sorvete depois do stand ali. Que eu não consigo entender. Não tem explicação técnica para esse negócio. Existe sim uma falta de respeito do varejista com o consumidor final. É a única explicação que eu enxergo. Se alguém tiver uma outra, eu gostaria muito de compartilhar e discutir esse negócio. Aí vamos para as soluções, professor. Tentar responder a sua pergunta. Vamos montar uma indústria do produtor. Isso eu posso garantir para vocês que a Acrimate não tem interesse nenhum nisso. Nenhum. A gente vai mostrar alguns exemplos de frigoríficos que quebraram e vivem daquilo. O Mataboi ficou 60 anos vendendo boi. E quebrou. O nosso negócio não é vender carne, o nosso negócio é produzir boi.
A gente tem que produzir o boi, botar dentro do caminhão e levar para o frigorífico. Agora, a gente pode melhorar essa relação. A gente pode tornar essa relação, essa cadeia mais harmônica. A gente pode contribuir de outras maneiras. Uma outra coisa que a gente acha necessária são as políticas públicas. Esse é o grande problema do que está acontecendo. Não existe política pública para o setor de carnes no Brasil. A gente vê o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que ao invés, além dele não dar dinheiro para os pequenos e médios, ele só dá para os dois grandes. E uma coisa que a gente não consegue entender aonde o BNDES quer chegar, e aí a culpa é do BNDES, não é do JBS, do Marfrig, não. Se o BNDES quiser dar dinheiro para mim, eu ia pegar também. Agora, o BNDES dá dinheiro para frigorífico montar banco, frigorífico comprar planta no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, e permite que o frigorífico feche plantas dentro do Brasil. Esse é um problema. Ou uma solução. Se nós tivéssemos políticas públicas voltadas para o setor, isso aqui não teria acontecido. Os frigoríficos pequenos e médios, frigoríficos regionais, estão desaparecendo no Brasil. O Pantanal ficou pelo caminho, o Quatro Marcos ficou pelo caminho, o Arantes ficou pelo caminho, o Estrelo, o Frialto, o Frigol, o Mata-Boi. O Mata-Boi tem 60 anos. 60 anos. E a gente não vê a política pública, a gente não vê o BNDES, nenhum desses frigoríficos conseguiu pegar dinheiro do BNDES. Eu acho que seria papel, sim, do BNDES fomentar esses pequenos e médios frigoríficos, porque eles giram a economia local, eles têm compromisso com o desenvolvimento local. O grandão quer ir lá ganhar dinheiro. Ele vai lá ganhar dinheiro e ainda pressiona a prefeitura. Não, eu vou gerar 1000 empregos. Quando a gente vai lá em Juara, e nós tivemos outro dia, se o frigorífico não pagar o que deve, não mata boi. Aí vai o prefeito, mas vai gerar 1000 empregos, não é complicado, que não sei o que. Então o senhor abre, ele não vai matar boi. O outro ponto são isso daqui. Alianças mercadológicas e marcas alternativas. Nós precisamos fomentar isso. Nós precisamos de mais instâncias celeiros, mais VPJs, mais primo cortes, mais ações como as da Prova, da Savana, do Zurita. A gente precisa difundir esse negócio. A gente vai na Argentina, tem 200 marcas de carne. A gente vai na Austrália, tem 500. Vai nos Estados Unidos, tem um monte. Aqui no Brasil, a gente tem algumas de 2, 3 donos. Esse não é a solução do problema. A solução do problema passa por isso daqui. Buscar alternativas, buscar marcas com identidades regionais. Esse pode ser o caminho para a gente fugir dessa concentração. Porque o frigorífico está lá esperando. Está com a porta aberta, uma hora você vai ter que vender seu boi. Agora, se você procurar uma instância celeiro e participar de uma aliança mercadológica com ela, procurar a Prova, procurar a VPJ, aí são produtos diferentes. E nós temos condições de produzir o produto que o mundo quiser comprar. Outro dia eu brinquei em São Paulo, se vocês quiserem um boi com o cupim pintado de vermelho, eu vou pintar o cupim de vermelho. Mas eu vou te apresentar a conta, custou R$2 para pintar o cupim de vermelho. Nós temos essa condição, o Brasil tem uma condição de continuar fornecendo, de ser o grande fornecedor para o mundo, graças ao nosso potencial e ao empreendedorismo do produtor. Agora, esses problemas precisam ser solucionados, são algumas sugestões. Mas, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas é essa aqui. É a união da classe. O Celso comentou isso na apresentação dele, e a gente não vê outra alternativa, senão através disso. Nós estamos lá de portas abertas, a gente participa de vários fóruns, a gente dá a nossa contribuição, não temos esse objetivo específico de trabalhar isso ou aquilo, a gente quer melhorar o setor inteiro. O produtor não tem só problema de preço, o produtor tem problema de meio ambiente, de sustentabilidade, de sanidade, e todos passam por esse ponto, a união da classe. Obrigado, foi um prazer estar aqui, a gente fica à disposição. No dia de ontem, Alexei, nós discutimos que talvez a gente não precise de uma nova revolução verde do professor Borlaug para nutrir o mundo no futuro, que a evolução da ciência e da tecnologia nos bastará. A pergunta que eu faço para você, você está convidado a subir aqui e responder para a gente, Alexei. Tem novidade que pode nos ajudar? O que anda no forno? Obrigado, doutor Osler. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas veterinários, senhores pecuaristas que estão aqui com a gente na FEICORT. Eu quero agradecer o convite. Fui convidado para falar de tecnologias na produção pecuária.
do ponto de vista da indústria farmacêutica veterinária, que é a minha origem, que é onde eu trabalho. E eu perguntei, mas eu posso falar realmente o que eu penso? Não vou polemizar muito, mas esse é um intuito. Queremos fazer uma discussão aberta, franca. Acho que o momento é esse, os desafios que a pecuária brasileira e mundial encaram para a produção de alimentos, tanto a agricultura quanto a pecuária encaram para a produção de alimentos gigantesco. O Dr. Rosler trouxe a informação que é possível, sim, produzir todo esse volume de alimentos aí para o futuro, para 2050, quando a população chegar em 9 bilhões. Então, eu vou trazer para vocês algumas informações no aspecto de tecnologia, produção pecuária e indústria farmacêutica veterinária. Bom, o pano de fundo já está bem traçado, né, professor, ou doutor? Nós vamos chegar a 50 milhões, 9 bilhões de habitantes no ano de 2050, ou seja, o crescimento da população e da renda é muito expressivo. Nos últimos anos, o Brasil passou aí, se não me engano, quase 30 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza e atingiram a classe média. Então, o nível de consumo, isso está ajudando a esse preço de arroba que nós temos do boi aí, que é extremamente saudável para a atividade pecuária. Sem dúvida que o aumento da renda da população, associado com o crescimento da população, que sustentam isso, mas no futuro, o crescimento da população e da renda é um desafio gigantesco, né? Então, a resposta do Dr. Rosler sobre sim, vai ser possível alimentar todos, né, doutor? Mas esse assunto foi capa de revista, tanto na New York Times Magazine, quanto na The Economist, há pouco tempo atrás, justamente esse desafio. E aí, como vai ficar a briga por alimentos? Vai haver alimentos para todos, né? Esse assunto. E também a The Economist comentou sobre o fim dos alimentos baratos, né? Os preços dos alimentos vão ser elevados, vão ser inflacionados. O que está puxando a inflação no Brasil é os alimentos, e a nível mundial também são as commodities, especialmente as commodities de alimento. A crescente preocupação sobre os impactos no meio ambiente, mudança climática, isso tudo está na agenda de todos os políticos. Isso aí está na agenda do mundo inteiro. Esses assuntos já foram extremamente debatidos, né? E a limitação de recursos naturais, especialmente água, que o Brasil é extremamente privilegiado, e a disponibilidade também de área para a agricultura e para a pecuária também é uma limitação, é um desafio que compõe o desafio da agropecuária a nível mundial. No mapa da fome, nós temos hoje, segundo a FAO, 925 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, podemos arredondar para 1 bilhão. E como ficaria essa situação se a população aumentar de 6 bilhões para 9 bilhões? Provavelmente isso passaria a 1,5 ou talvez 2 bilhões, se a gente fizer uma matemática rápida e curta, né? Então, é para lá, né, que eu tenho que apontar. Exatamente. Esse é o mapa da fome. A fome está presente no mundo inteiro, mesmo nos países desenvolvidos. Existe menos de 5% da população que é subalimentada, né? No amarelo mais claro, onde você tem a América do Norte e a maioria dos países da Europa, e conforme a cor desse mapa vai se escurecendo até o vermelho, você encontra as maiores concentrações de fome, onde você tem mais de 35% da população passando fome mesmo em condições de subalimentação. Bom, a nível Brasil, como eu comentei, a questão da segurança alimentar, de fornecer alimento, de fornecer acesso à renda, foi bandeira número 1 do nosso governo já há vários anos, e foi um programa que realmente atingiu milhões e milhões de pessoas, né? Qualquer que seja a nossa pensamento político, nós temos, é evidente que está evidenciado que foi foco do governo trabalhar o acesso, os programas sociais, acesso ao alimento, né? E o país, realmente hoje é um país transformado, seja ele por mérito ou não do governo, ou quanto esse mérito é do governo e quanto o mérito é da economia, essa é uma questão para uma outra hora, né? O análise SWOT, análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é uma ferramenta de planejamento estratégico, que é bastante utilizada em indústrias, empresas, indivíduos, profissionais. Qualquer um pode fazer uma SWOT da sua própria pessoa, da sua empresa, etc.
E com a ajuda de alguns colegas nós construímos a SWOT da pecuária brasileira. Nós temos uma indústria muito privilegiada, nós temos muitas forças realmente, né? Nosso rebanho, tanto em termos de tamanho como em termos de genética, é excepcional. Nós temos recursos naturais, terra, água e clima. Nós temos tradição na produção pecuária, nós temos muita tradição na produção pecuária. E autossuficiência em pesquisa e desenvolvimento, instituições de pesquisa que realmente trazem respostas para as nossas necessidades locais. Nós não dependemos de pesquisa e desenvolvimento de outros países na área agropecuária. As oportunidades são imensas, a demanda, tanto atual quanto futura, projetada, é realmente muito grande, tanto é que o debate é esse: haverá carne suficiente para alimentar a todos, né? Nós temos a preferência do consumidor em várias regiões do mundo. Localmente no Brasil a carne preferida é a carne de bovino. O aumento de renda da população também reflete uma oportunidade para nós, né? Nós temos oportunidades de fazer integração com a agricultura e nós temos oportunidades de utilizar novas tecnologias disponíveis. Nós não utilizamos todas as tecnologias disponíveis no mundo para a produção agropecuária. Antes de falar das fraquezas, que é da onde eu vou passar para o próximo slide, eu quero comentar sobre as ameaças. As principais ameaças estão relacionadas com a sanidade, tanto da febre, o risco de febre aftosa e os níveis de brucelose dos nossos rebanhos. As questões ambientais colocam pressão na agricultura, não só brasileira ou pecuária brasileira, como mundial. As questões ambientais são uma forte pressão para todas as atividades, sejam elas industriais e urbanas, como agropecuárias, portanto rurais, e também as questões de bem-estar animal, as preocupações do consumidor, de que nós estejamos cuidando com respeito do bem-estar dos animais. E nas nossas fraquezas, foi mencionado aqui uma cadeia produtiva fragmentada, né? Já foi muito bem colocado esses pontos, o Celso da prova, o Vacari também comentaram aí a questão de cadeia produtiva fragmentada e produtores que precisam se unir, né? A questão da padronização da qualidade da carne, a gente ainda tem um produto que ele ainda não está totalmente padronizado, nós temos qualidade, nós temos condições de melhorar do ponto de vista de padronizar um volume maior de carne. Nós temos a dificuldade de padronizar a carne em relação aos países, especialmente aí do hemisfério norte, que tem uma padronização de produto maior que o nosso. Ok? Embora essa questão de padronização da qualidade, ela vai na contramão das oportunidades, porque o mundo está querendo volume, né? O mundo está querendo volume e está querendo, claro, preço, porque o preço vai subir, então aí a gente tem uma questão, um contraponto aqui. Os custos de produção crescentes é um desafio muito grande, e a nossa eficiência competitiva, ela realmente deixa a desejar. E aqui é um ponto que eu já posso tocar aqui e sensibilizar algumas pessoas da plateia, mas eu vou mostrar por quê. Se nós compararmos o Brasil nesse gráfico contra a Argentina, Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Estados Unidos, nós estamos a praticamente quase um terço da produtividade, da eficiência em produtividade dos norte-americanos. Eles tiram muito mais quilogramas de carne por cabeças de rebanho. Nós realmente temos uma defasagem na nossa eficiência produtiva. Tá? Isso vem de uma taxa de desfrute, vem também de rendimento de carcaça, e performance animal, né? E idade de abate. Bom, obviamente que o mundo vai precisar de uma agricultura com tecnologia. Para alimentar esse mundo, nós precisamos partir de uma agricultura de tecnologia e não de uma agricultura sem tecnologia. A agricultura de subsistência sempre vai continuar existindo nos minifúndios, mas a agricultura que vai alimentar o mundo é realmente a agricultura de tecnologia. Vamos dar uma passada rápida, eu não vou detalhar todas as tecnologias que estão disponíveis, ou algumas delas que eu me arrisquei a listar em termos de tecnologia, seja na área de sanidade, na área de manejo, na área de genética e na área de nutrição. Nós temos inúmeras tecnologias. Eu vou me atentar, a segunda metade da minha palestra, a comentar sobre tecnologias farmacêuticas de performance, que não são permitidas para nós e que comprometem demais a competitividade da cadeia da carne no Brasil. Nós temos tecnologias de pastagem já desde herbicidas, sementes, variedades melhoradas, trabalho com solo, recuperação de solos degradados.
né? Eu vou passar rapidamente com imagens sobre algumas das principais tecnologias. Na área de genética nós temos tanto os animais, o melhoramento genético, as raças puras, como o cruzamento industrial com ferramentas e mais recentemente nós temos os marcadores moleculares que estão aí para revolucionar o melhoramento genético e acelerar os ganhos de genética dos nossos rebanhos, já passam a ser uma realidade na pecuária mundial e estão chegando forte no Brasil. Na área de manejo, nós temos melhorado, foi feito rotação de pastagens, currais que reduzem o estresse no manejo e melhoram a performance do animal também, impactam com o nosso produto final. A tecnologia da IATF é uma tecnologia que vem crescendo muito rapidamente no Brasil, na casa de 30% ao ano. Hoje, nessa última estação de monta que foi encerrada agora em março, abril, o Brasil deve ter inseminado, se estima na casa de 5 milhões de vacas, foram sincronizadas e inseminadas com IATF, produção dessa bezerrada fantástica, que você pode ver em algumas imagens aqui, lotes extremamente padronizados em tamanho, data de nascimento, mas também no seu material genético superior, um bezerro que está sendo comercializado aí de 30 a 60 reais mais caro do que um bezerro comum, né? Feito também em operações de larga escala, não somente operações de pequena escala, mas atingindo todos os tipos de pecuarista. Para utilizar essa tecnologia, faz o manejo de fêmeas em lotes, pequenos, médios ou grandes, e se faz a inseminação artificial em tempo fixo ou em hora marcada, para falar um português mais simples. A inseminação com hora marcada, ela revolucionou a utilização da inseminação artificial no Brasil. É uma tecnologia que está aí revolucionando nossa capacidade de produção. Alimentação, seja suplementação ou alimentação com grãos, desde a desmama, seja ela desde a desmama ou até somente na fase de terminação no confinamento, é uma tecnologia que está aí também aumentando a produtividade e já é uma realidade no Brasil, já com mais de 3 milhões de cabeças sendo abatidas em confinamentos. Eu trago aqui em seguida um dado interessante que compara o impacto ambiental, seja na utilização de energia, quanto na emissão de metano do gado alimentado com grãos ou alimentado a pasto, cerca de 3 vezes mais a utilização de energia e a emissão de metano no animal terminado a pasto. Então, a questão de impacto ambiental, o confinamento é uma vantagem em relação à produção, à terminação a pasto. E aqui eu quero comparar dois sistemas de produção que vão dar entrada nas tecnologias farmacêuticas de aumento de performance. O sistema norte-americano convencional foi comparado aqui por essa autora, doutora Capper, do estado de Washington, com o sistema natural, que é o sistema sem utilização de implantes e sem utilização de beta-agonistas, com o sistema convencional norte-americano. Tá? Vocês vão desculpar, o slide está em inglês, mas nós vamos lendo junto. Para produzir no sistema natural, você precisa de 12% a mais do peso de abate para chegar na mesma produção de carne. Você vai ter que os dias para o abate, você vai ter uma perda de 2% nos dias ao abate, ou seja, você vai ter que abater um animal mais tardio para chegar no mesmo peso de carne. Você vai precisar, em relação à população animal, você vai precisar de uma população animal de 11% a 16% maior para atingir aquele mesmo volume de carne. É um absurdo, né, o volume a mais de animal que você vai ter que utilizar. Recursos de nutrição, você vai precisar de 15% a 20% a mais dos recursos que você usa com nutrição, seja em alimentos, seja em terra, seja em água ou combustíveis fósseis. Em questão aos dejetos, você vai ter um aumento de 18% a 20% nos dejetos que você vai colocar, você vai eliminar num sistema natural quando comparado a um sistema convencional. Além da emissão de gases de efeito estufa, você vai ter também aí de 15% a 17% mais gases emitidos num sistema convencional. Ou seja, você precisa, aqui você tem então uma eficiência produtiva e ambiental muito melhor para um sistema de alta tecnologia. Os sistemas, então, os produtos de tecnologia que foram utilizados no sistema convencional são basicamente, em relação ao natural, os aditivos alimentares, melhoradores de desempenho, e os implantes hormonais anabólicos. Eles melhoraram o uso da terra, reduziram a emissão de gases
e reduziram a pegada de carbono, o que é melhor para os consumidores, porque produziu mais carne a um custo menor, para o meio ambiente, porque eliminou menos dejetos, né, e menos gases, para os produtores, porque é um sistema de produção mais eficiente, otimiza a terra, otimiza o rebanho, e para os frigoríficos também, porque melhora o rendimento de industrialização das carcaças. Então, para enfrentar os desafios do futuro, vai ser preciso discutir aqui no Brasil, talvez o que eu estou chamando de maior dilema tecnológico, que se trata de permitir ou não o uso dessas tecnologias de performance que estão disponíveis já em outros países, né? Esse slide compara esses 6 grandes produtores de carne no mundo em relação às tecnologias farmacêuticas de aumento de performance. Em todos esses países se utilizam os ionóforos, entretanto, no Brasil não se permite os implantes e não se permite os beta-agonistas. E na Austrália só não se permite os beta-agonistas, que é uma tecnologia nova, que deve entrar na Austrália talvez nesse próprio ano de 2011, ou no máximo em 2012. Ou seja, o Brasil vai ficar em defasagem